Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula, vamos dar a continuidade com a resolução de exame da UP de 2023. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilhe, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Segunda parte contempla de número 21 até número 20 até número 34. Então, começando com o número 21. Então, o exercício. Considere o triângulo exibido na figura abaixo, com lados de comprimento A, B e C, e ângulos alfa, beta e gama. Suponha que a sequência gama, alfa, beta é uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Qual é a medida do ângulo gama? Muito bem. Então, aqui tem este triângulo aqui, tem este lado A, tem este lado A, tem o lado B, tem o lado C. Então, considerando que a sequência gama, alfa e beta obedece a uma PA, então é sabido que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, esta sequência aqui, a sua soma tem que ser igual a 180 graus. Então, aqui vamos considerar os ângulos especiais. Os ângulos especiais são ângulos de 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Então, quando é uma PA, significa que a diferença do termo posterior com o anterior essa diferença é constante, né? Então, significa que dizendo este menos este dá 30, fazendo este menos este dá 15. Então, não obedece uma PA. Tem que ser 0, 30 e 60. Então, vamos lá analisar. Então, 30 menos 0 dá 30. E 60 menos 30 também dá 30. Então, é uma PA. Então, vamos lá ver que a soma dá 180 obedece o teorema dos ângulos interno de um triângulo, né? Então, vamos lá, 0 mais 30 mais 60, isto dá-nos 90, então não é 180. Então, vamos lá, acrescentando este ângulo aqui, começando este aqui, retirando, começando de 30, 60, 90. Não vamos pôr 45 porque a diferença não vai ser constante. Então, fazendo este menos este dá 30, fazendo este menos este dá 30. Então, vamos lá ver que a soma dá 180. Então, fica 30 graus mais 60 graus mais 90 graus. Isto dá 180 graus. Então, significa que o ângulo gama é igual. Este aqui é o ângulo gama mais este ângulo alfa mais beta é igual a 180. Então, o ângulo gama corresponde a 30 graus. Então, vamos lá. Alternativa correta, alternativa A. Então, vamos para a linha número 22, não a linha número 22. Sabendo que x e x mais 9 e x mais 45 formam uma progressão geométrica. Qual é o valor de k? Muito bem, então aqui queremos determinar o valor de k. Sendo uma progressão geométrica, PG, é sabido que quando tem-se o A3 sobre A2 vai ser igual ao A2 sobre A1. Então, a razão daqui vai ser o mesmo valor que daqui. Então, temos aqui o A1, que é o x, o A2, que é o x mais 9, o A3, que é o x mais 45. Então, vamos substituir aqui. Então, isto fica A3 é x mais 45 sobre o A2, que é o x mais 9. Isto tem que ser igual ao A2, que é o x mais 9, sobre o A1, que é o x. Então, aqui faz-se produto dos meios,
é igual ao produto dos extremos, né? Regra de 3 simples. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isto significa que este x aqui multiplica essas duas parcelas, x mais 45. Isto vai ser igual à multiplicação desses dois binômios aqui, x mais 9. Então, fazendo isso, este multiplica com este multiplica com este, e este aqui multiplica com o primeiro e multiplica com o segundo. Este aqui multiplica com este e aqui também multiplica com este. X vezes x fica x ao quadrado. X vezes 45 fica mais 45x. Isto fica igual. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 9 fica 9x. Multiplicando com este segundo valor, fica 9 vezes x fica 9x. 9 vezes 9 dá 81. Então, vamos calcular os termos semelhantes, né? Vamos agrupar os termos semelhantes. Então, vamos agrupar esses dois, presta atenção, esses dois aqui, quando passa para cá, vai ser simétrico, vai ser negativo. Então, simplifica este, simplificado com este. Então, vamos agrupar esses termos aqui. Então, fica 45x. Então, aqui fica 9x, mais 9x dá 18x. Passado para cá fica negativo, fica menos 18x vai ser igual a 81. 45x menos 18x, trabalha com os coeficientes. 45 menos 18 dá 27. 27x vai ser igual a 81. Então, daqui, passado o 27 para, ou seja, 27 passa para o segundo membro, fica x igual a 81 sobre 27. X fica igual a 3. Então, a alternativa correta é 3. Isto é, significa que o valor de x é 3. Então, vamos lá assinalar a alternativa correta. 3 é a alternativa D. Número 23. Sejam as funções f de x igual a 2 menos f de x é igual a 2 menos 3x e gg de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 2. Qual é o valor de h de x? Qual é o valor de h de x igual a GOF de 1? Isto é, h de x é igual à função gg após a f no ponto x igual a 1. Então, o que é que vamos fazer aqui? H de x vai ser igual a, primeiramente, escreve a função esta aqui, né? Então, vai ser igual a h de x vai ser igual a nesta função h de x, gg de x, onde tem x, vamos colocar essa expressão de f de x, porque é a função GOF, ou seja, é a função gg após gf. Então, nesta função aqui vai ser igual a 2, onde tem x, colocamos essa expressão aqui, que é a expressão f. Fica 2 menos 3x. E daqui, isto menos 1 sobre, aqui coloca a função f, que é 2 menos 3x. Isto menos este 2 aqui. Então, assim como funciona. E no fim, depois vamos substituir. Tem várias formas de fazer. Mas podemos usar esta fórmula aqui. Então, daqui fica h de x vai ser igual. Este multiplica aqui, fica 4. Este multiplica aqui, fica menos 6x. Isto menos 1. Sobre, esses dois são simétricos. Simplifica, fica somente menos 3 o x. Então, fica h de x, ou seja, sim, h de x vai ser igual. Esses dois são simétricos. Então, 4 menos 1 dá 3. Então, fica menos 6x menos 3 sobre isto sobre o 3x. Então, daqui disse que era a função GOF de menos de 1. Então, onde tem 1, vamos colocar, onde tem x, vamos substituir com 1. No ponto da abscissa x igual a 1. Então, fica a função h de x vai ser igual a menos 6 vezes 1, menos 3 sobre 3
aqui é menos 3 vezes 1. Então fica menos 6 vezes 1, isto dá menos 6. Esta função aqui é positivo, tem que ser positivo. Veja que é 4 menos 1, dá 3 positivo. Então 6 mais 3 sobre menos 3. Então isto fica menos 3, menos 6 mais 3 fica menos 3 sobre menos 3, que vai ser igual a 1. Então significa que gof de x é igual a 1. Então gof de x é igual a 1. A alternativa correta é aqui. Então vamos ao número 24. Calcula a função inversa f de menos 1 de x da função f de x é igual, sabendo que f de x vai ser igual a logaritmo na base 2 de x menos 1 mais o 3. Muito bem. Então aqui é simples, é sabido que o f de x é mesmo que y. Então vamos colocar y ser igual a logaritmo na base 2 de x menos 1, isto mais o 3. Então, depois de substituir com y aqui, vamos fazer a troca de variável. Onde tem x, coloca o y, onde tem y, coloca o x. Neste caso aqui, vai ficar y igual a logaritmo na base 2 de y menos 1, isto mais o 3. Então, daqui vamos isolar a variável y. Então, para isolar o y, deve passar este 3 para cá, como sendo o primeiro passo. Então, fica x menos 3 é positivo. Quando passa para cá, fica negativo. Menos logaritmo de y menos 1 na base 2. Pela propriedade dos logaritmos, quando se tem logaritmo de a na base b igual a c, isto é mesmo transformando para exponencial, né? Fica o b, que é a base, elevado a c, vai ser igual a a. Então, isto significa o quê? Significa que vai ser a base, que é 2, elevado, aqui é igual, elevado a x menos 3, vai ser igual a y menos 1. Como queremos isolar o y, vamos passar o menos 1 para cá. Fica 2 elevado a x menos 3 mais 1 igual a y. Isto é mesmo que o y igual a 2 elevado a x menos 3 mais 1. Então, a função f inversa, neste caso, de x vai ser igual a 2 elevado a x menos 3 mais 1. Esta aqui é a função inversa desta função aqui. Então, daqui vamos verificar a alternativa correta. É a alternativa B. Opção B. Então, vamos para o número 25. Qual é o valor de limite de x contendo o infinito de 2x menos 1 elevado a 4 sobre 2 menos x vezes, neste caso, sobre x menos 1 elevado a 2 vezes x elevado a 3. Muito bem, a primeira coisa, no limite, temos que fazer aquele processo que nós conhecemos, de substituir onde tem x com o infinito, né? Então, isto significa que vai ser, substituindo aqui com o infinito, fica 2 vezes o infinito de infinito menos 1 de infinito vezes 4 elevado a 4 de infinito vezes 2 menos infinito de infinito. Então, aqui fica infinito sobre, aqui fica infinito ao quadrado vezes infinito ao cubo dá infinito. Então, aqui tem determinação de infinito sobre infinito. Quando se tem determinação de infinito sobre infinito, como é que levantamos a indeterminação? É simples, consideramos os termos de maior grau. Então, este 4 aqui, ao fazer a distribuição, então, teremos aqui
o maior grau, uma vez que o maior grau, uma vez que este aqui tem a variável, este aqui também tem a variável. Então, vamos considerar primeiramente esses termos que têm a variável. Então, neste caso, que vai ter o maior grau. Então, vai ser 2x elevado a 4 vezes aqui este menos o x sobre a variável x ao quadrado vezes o x ao cubo, né? Então, isto fica limite de x quando tendo infinito. Aqui, fazendo a distribuição, fica 2 à quarta, isto dá 16, vezes o x à quarta vezes menos o x. Isto sobre x tem a mesma base, mantemos a base, adicionamos as potências. Então vai ser 2 mais 3 fica 5. Então aqui fica limite de x quando tendo infinito, né? Aqui a potência é 1. Então vamos multiplicar. O coeficiente daqui também é 1. Então fica menos 1 vezes 16. Fica menos 16x. Somado isto, fica 5 sobre x elevado a 5 também. Então simplifica. Fica somente o limite de x quando tendo infinito de menos 16. Limite de um determinado número de uma constante é igual a essa mesma constante. Então significa que o limite de 16 aqui vai ser igual a menos, de menos 16 vai ser igual a menos 16. Então vamos procurar a alternativa correta aqui. Menos 16, alternativa C. Então vamos para o número 26. É o limite de x quando tendo infinito tende a 1 de 1 menos raiz de x sobre x menos 1. Então, qual é o valor deste limite? Muito bem, é simples. Primeiro, vamos substituir onde tem o infinito, onde tem o x com 1. Então, fica 1 menos raiz de 1 sobre 1 menos 1. Então, raiz de 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, fica 0 sobre 0. Então, aqui temos indeterminação de 0 sobre 0. Quando se tem indeterminação de 0 sobre 0, podemos derivar, usar a derivada, né? E se não quisermos usar a derivada, também podemos usar o conjugado, né? Então, quando se tem o A menos B, o conjugado de A menos B é A mais B, assim como o conjugado de A mais B é igual a A menos B. Então, aqui fica limite de x quando tende a 1, neste caso de 1 menos raiz de x sobre x menos 1. Então, isto vai ser igual, usando o conjugado, limite de x quando tende a 1, de 1 menos raiz de x, multiplicado pelo seu conjugado, que é 1 mais raiz de x. Isto sobre x menos 1, multiplicado pelo conjugado, né, deste aqui. Multiplicamos aqui, temos que multiplicar aqui no denominador também, raiz de x. Então, isto fica igual a limite de x quando tende a 1. Então, aqui temos o caso notável, né? Diferença de quadrado. Então, vai ser igual a 1 ao quadrado menos raiz de x também ao quadrado. Neste caso, aqui sobre o x menos 1, 1 mais raiz de x. Então, isto fica igual a limite de x quando tende a 1. Veja, 1 ao quadrado dá 1, menos, simplifica, tem radical, tem o índice 2 aqui, simplifica 2 com este 2, fica somente o x. Aqui sobre x menos 1 multiplicado por 1 mais raiz de x. Então, daqui analisamos que aqui temos 1 menos o x. Aqui temos o que? O x menos 1. Então, esses valores não são iguais, né? Aqui o 1 é positivo, aqui é negativo. E aqui o x é positivo, aqui o x é negativo. Então, vamos multiplicar, vamos dizer x, quando tende a 1, vamos multiplicar pelo sinal menos, vamos colocar menos de fora. Então, colocado menos aqui, então, uma vez que o 1 é positivo, então vamos multiplicar por 1.
vamos multiplicar com sinal negativo. Qual é a importância? De modo que seja positivo, porque fazendo menos vezes menos, vamos ter o menos aqui. Vamos ter o positivo, que este é um positivo. Isto mais, então o x fica positivo. Fica positivo porque aqui é negativo. Ao multiplicar com este menos que evidenciamos, fica negativo aqui. Então, isto sobre o x menos 1 mais raiz de x. Essas transformações é para facilitar a simplificação com este elemento aqui. Então, podemos colocar em ordem, né? Começando sempre com a variável. Então, vai ficar x menos 1 sobre x menos 1, 1 mais raiz de x. Então, veja que esses são iguais. Simplifica, simplifica. Isto fica igual ao limite de x quando tende a 1. Aqui, tendo simplificado, fica 1. 1 é múltiplo de qualquer número, né? Multiplica qualquer número. Então, veja só que aqui fica 1 mais raiz de x. Então, tendo simplificado, vamos substituir onde tem x com 1. Fica limite de x quando tende a 1 de 1 sobre 1 mais raiz de 1. Então, aqui fica limite de x quando tende a 1 sobre raiz quadrada de 1 dá 1. Então, fica 1 mais 1. Isto fica igual a limite de x quando tende a 1 de 1 sobre 2. Atenção, tem este menos aqui. Então, fica menos aqui, menos 1 sobre 2. Então, o resultado deste limite é igual a menos 1 sobre 2. Uma vez que limite de um número, limite de uma constante é igual a essa mesma constante. Então, a resposta é esta aqui. Então, vamos lá ver a alternativa correta. Menos 1 sobre 2 é a alternativa, é a opção A. Vamos para o número 27. Seja y igual a 2 menos 1 menos kx, a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao cubo mais 1 no ponto da abscissa x igual a 1. Muito bem, então aqui o que nós temos que saber, se este aqui é o ponto da abscissa, é reta tangente, temos que derivar esta função aqui. Então, o y vai ser igual a x elevado a 3 mais 1. Então, vamos derivar no ponto 1, né? Uma vez que a equação da reta tangente ao gráfico no ponto da abscissa 1. Então, vai ser no ponto 1. A derivada deste aqui, o 3 passa para cá, fica 3x ao quadrado. A derivada daqui fica 0. Então, vamos substituir aqui, né? Isto é 3, né? Então, vamos substituir com 1. Então, substituindo com 1, deixa-me ver bem este ponto aqui. Não estou a ver bem. Este exame foi bem sujado. Então, tá bem. Então, substituindo com 1 aqui, fica y igual a 3 vezes 1 ao quadrado. Isto é igual a 3. Então, nesta equação, y igual a 2, 1 menos kx. A equação é reta tangente no ponto x igual a 1. Então, o y aqui já temos igual a 3. Então, é só substituir aqui, fica 3 igual a 2 menos 1 menos k vezes o ponto 1 aqui. Então, este quando passa para cá, está a adicionar, é positivo. Quando passa para cá, subtrai, fica 3 menos 2 vai ser igual a menos
1 multiplica isto tudo, 1 por ser neutro, na multiplicação fica somente menos 1 mais o k, né? Então veja aqui, este menos aqui multiplica aqui, fica menos 1, e o menos multiplica o k, fica mais k. Então aqui a subtração é 1, vai ser igual a menos 1 mais o k. Este menos 1 passa para cá, fica positivo, fica 1 mais 1 igual a k. Então, neste caso, k vai ser igual a 2. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, vamos para o número 28. Considera a função f de x igual a x ao quadrado menos 1, onde x varia de 0 a 2, né? E aqui a função é 1 menos kx, se o x varia de 2 até o 4. Muito bem. Então, qual deve ser o valor de k para que a função seja contínua no ponto da abscissa x igual a 2? Uma função é contínua se os limites laterais, limite de x quando tende a à esquerda de f de x, for igual ao limite de x quando tende à direita de f de x, isto for igual a f no ponto x igual a a. Aqui a função é contínua. Então, vamos lá. Aqui disse que a função é contínua no ponto 2. Então, temos que calcular a esquerda de 2 e a direita de 2. Como saber a esquerda de 2 e a direita de 2? Vamos a esses pontos aqui. Aqui tem o 0, depois tem 1, tem 2. O x aqui varia de 0 a 2. O x está neste ponto aqui. Está neste intervalo. E nesta função aqui, o x varia de 2 a 4. O x está neste intervalo aqui. Então, significa que esta função está à direita aqui. Então, este vai daqui para aqui, isto é a esquerda. Então, a primeira função é que é esta aqui, é limite à esquerda. Então, fica limite de x quando tende a 2 à esquerda, de x ao quadrado mais 1, vai ser igual. Onde tem x, vamos substituir com o 2. Então, fica 2 ao quadrado mais 1. Isto fica igual a 5. Então, o limite de 5 é igual a 5. Acabei simplificando aqui. Depois, vamos calcular o limite de x quando tende à direita. A direita de 2. Então, a função vai ser esta aqui. Vai ser esta aqui. De 1 menos kx. Então, este limite onde tem o x, vamos substituir com 2. Então, fica 1 menos k vezes 2. Então, isto fica igual a 1 menos 2k, né? Então, sabemos que é contínua se esses dois pontos, ou seja, os limites laterais forem iguais. Então, vamos igualar. Limite à esquerda deu quanto? Deu 5. Limite à direita deu 1 menos 2k. Este 1 aqui está adicionado porque tem um sinal positivo. Quando passa para cá fica negativo. 5 menos 1 vai ser igual a menos 2k. Então aqui fica 4 igual a menos 2k. Este 2 está a multiplicar quando passa para cá, divide. 4 sobre menos 2 vai ser igual a k. Então isto fica 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Vai ser igual a k. Neste caso aqui o k vai ser igual a menos 2. Então o valor de k para que a função seja contínua no ponto x igual a 2, o k tem que ser igual a menos 2. Então a alternativa correta é a alternativa B. Então daqui temos o 39. Então 39. Considera a função f de x igual a x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5x mais 6. Em que ponto a função tem um ponto de descontinuidade não eliminável? Muito bem. Então aqui f de x vai ser igual a x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5x mais 6.
Então, aqui temos que fatorar essa expressão aqui. É uma função quadrada, é uma expressão quadrática esta aqui. Então, fica x ao quadrado mais 5x mais o 6, vamos igualar a zero. Então, para fatorar, temos que conhecer os zeros. Os zeros da função, vamos usar a fórmula do produto e a soma, para não usarmos delta, né? Sabemos que a soma é x1 vezes x2. Tem que ser igual ao simétrico deste aqui, que é menos 5. Aqui é x2 vezes o x1. x1 vezes x2 tem que ser igual a este aqui, ao 6. Né? Precisamos de dois valores, que é o produto. A soma aqui dá menos 5. O produto dá, neste caso, 6. Vai ser x1 igual a menos 2 e o x2 igual a menos 3. A soma desses dois valores dá menos 5, o produto dá 6. Neste caso, vamos fatorar, então significa passar este menos 2 para o primeiro membro. Fica x menos 2 mais 2. Aqui também vai ficar o x mais 3. Quando passa para cá fica positivo. Então, escrever x ao quadrado mais 5x mais 6 é o mesmo que o x mais 2, x mais 3. Então, vamos substituir aqui. Fica f de x igual a x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5x mais 6. Teria substituído logo, pá. F de x vai ser igual a x mais 3 sobre, aqui substituímos com essa expressão já fatorizada, x mais 2, aqui x mais 3. Então, simplificamos aqui. A expressão que fica é 1, simplificando aqui fica 1, aqui fica x mais 2. Veja, depois de chegar aqui, analisamos. Veja, este zero da função que nos permitiu simplificar é o ponto de descontinuidade eliminável. Agora, este zero da função que não permite simplificar significa que é o ponto de descontinuidade não eliminável. E o tal zero daqui é este aqui. Este aqui. X igual a menos 2. Então vamos lá. X igual a menos 2. Alternativa correta, alternativa A. É 29 aqui. Foi uma falha, não é 39. Então vamos fazer o número 30. Quais são as abscissas do ponto em que a derivada da função, a primeira derivada é negativa? Muito bem. A primeira derivada da função, de uma função, é negativa onde o gráfico é decrescente. E a primeira derivada da função, ela é positiva, maior que zero significa positiva, onde o gráfico é crescente. Então vamos lá ver quais são os pontos em que o gráfico é crescente e quais são os pontos em que o gráfico é decrescente. Mas aqui que era onde o gráfico é decrescente, onde é menor, né? A função, a derivada aqui é negativa. Menor significa assumir valores negativos. Então, seguindo a trajetória do gráfico, estamos a seguir. Chegando neste ponto aqui, já não cresce, decresce. Então, aqui onde não cresce é o ponto menos 1. Dissemos que é onde o gráfico decresce. A partir deste ponto, vamos seguir o gráfico, seguindo o gráfico. Chega aqui onde o x é 1. E daqui para aqui a função cresce. Então, nós queremos esta área aqui, onde o gráfico cresce. Então, é o x pertence ao intervalo aberto de menos 1 até 1. Então, é este ponto aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Qual é a equação da assíntota horizontal do gráfico da função? Muito bem. O gráfico da função é o f de x igual
a x ao quadrado sobre 1 menos o x ao quadrado. Então, a sítua está horizontal. A sítua está horizontal. É o y igual à função igual ao limite de x, quando x tende ao infinito, de f de x. Então, vamos lá calcular o limite daqui. Então, fica o limite de x quando tende ao infinito, de x ao quadrado sobre, vamos lá organizar essa expressão, x ao quadrado mais 1. Pode ser escrita assim, né? Então, substituindo com infinito, vamos ter aqui uma indeterminação de infinito sobre infinito. Esta indeterminação aqui, consideramos apenas os termos de maior grau, neste caso. Considerar o termo de maior grau aqui é o x ao quadrado, e o termo de maior grau aqui também é o x ao quadrado. Então, fica limite de x quando tende ao infinito de x ao quadrado sobre x menos x ao quadrado. Simplifica, simplifica. Aqui fica 1, aqui fica menos 1. Então, isto é igual a menos 1. Então, a sítua está horizontal é y igual a menos 1. Vamos lá observar a alternativa correta é D. Então, vamos ao número 32. Número 32. Aqui a cópia não saiu bem, tirou na horizontal, não na vertical, conforme como conseguem ver, né? Então, vamos lá. Qual é 32? Qual é a primeira derivada da função? F de x vai ser igual a 2 elevado à raiz de 2x menos 1. Então, o que deve-se perceber aqui, e 3 aqui, o que deve-se perceber aqui é que estamos diante de uma função exponencial, né? Função exponencial. Então, a função exponencial, sempre que tiver o f de x igual a elevado a x, a derivada desta função vai ser igual, né? A derivada vai ser igual ao expoente derivada vezes toda a função, que é a elevado a x, vezes ln da base, a base que é a, esta aqui que é a fórmula. Então, significa que a derivada desta função, a derivada desta função vai ser a derivada do expoente, né, vezes a função raiz de 2x menos 1, vezes o ln da base, a base aqui é 3. Então, é assim. Então, vamos derivar esta função aqui, a raiz. Então, a função de um radical, a derivada de uma função de x índice n, vai ser igual a x derivada sobre n raiz de x n menos 1, né? Então, esta derivada aqui vai ser igual à derivada do argumento, que neste caso vai ser 2x menos 1, derivada, não fatorial, derivada sobre o índice n. O índice n é 2, o índice daqui é 2, raiz de 2x menos 1. N daqui é 2, né? Por ser raiz quadrada. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, não há necessidade de colocar a potência 1. Vezes 3 raiz de 2x menos 1 vezes ln do ln de 3. Então, daqui vamos derivar. Derivamos essa parte de 2x, né? Então, vai ser igual a 2x fica 2 vezes a derivada de 1 é 0. Então, vezes aqui sobre 2 raiz de 2x menos 1. Vezes 3 raiz de 2x menos 1 vezes ln de 3. Simplifica este 2 com este 2. Fica a derivada desta função vai ser igual a 3 raiz de 2x menos 1 vezes ln de 3. Isso tudo sobre raiz de 2x menos 1.
Então, esta aqui é a derivada desta função aqui. Vamos procurar a alternativa correta. Então, aqui 3 ln vem no denominador, não pode. Aqui tem o 2, também não pode, porque simplifica. A alternativa correta é esta aqui. Então, vamos lá, número 33. Qual é o ponto de inflexão do gráfico da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1, né? Para ter o ponto de inflexão é o ponto de mudança, né? Do gráfico do crescente para decrescente, ou de decrescente para crescente, menos 1. Então, aqui precisamos da segunda derivada desta função. Precisamos dessa derivada, o valor de x no ponto. Precisamos de zeros dessa derivada. Então, vamos lá fazer a primeira derivada. Isto fica igual, este desce, fica 3x, diminui uma unidade, fica 2. Menos, este desce, fica 6x, descendo, fica 3 vezes o 2. X elevado a 1 aqui, menos, aqui é mais aqui 2, a derivada de 2x é 2. A derivada daqui é 0. Então, vamos fazer a segunda derivada. Então, vamos derivar esta aqui. Aqui desce, fica 6x menos, derivada daqui fica 6, daqui é 0. Então, vamos igualar a 0 essa derivada aqui. Então, fica 6x menos 6 vezes ser igual a 0. Este passa para cá, fica positivo. Fica 6x igual a 6. X fica igual a 6 sobre 6. O x fica igual a 1. Então, este aqui é o ponto x. Falta ponto y. Como obter o ponto y? É calcular, levar este ponto aqui, substituir na função mãe, né? Então, fica f de x igual, onde tem x, coloca 1. Fica 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 1, menos 1. Então, fica f de x igual a 1 ao cubo dá 1, menos 2 vezes 3 vezes 1 dá 3, mais 2 vezes 1 dá 2, menos 1. Esses são simétricos, isso. Simplifica, simplifica. Fica f de x igual a menos 3 mais 2, fica menos 1. Então, o ponto de inflexão é o ponto x e y, que o x deu 1, o y deu menos 1. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, vamos lá. A função custo de produção de peças de automóveis é dada pela expressão f de x igual a 100 mais 80x menos x ao quadrado, onde a função f é o custo de produção e x a quantidade de matéria-prima. Qual é o custo de produção máxima? Muito bem. Então, para termos o custo da produção máxima, precisamos do máximo valor de x para podermos ter o custo máximo. Então, fica a derivada desta função tem que ser igual a 0. Então, vamos lá derivar. A derivada daqui é 0, a derivada daqui é 80, a derivada daqui é 2x, né? Então, fica f de x derivada igual a 0, mais aqui 80, né? Menos o 2x, né? Então, este caso fica a derivada de x igual a menos 2x mais 80. Então, vamos igualar a 0, né? Então, fica esta derivada igual a 0. Então, fica a função menos 2x mais 80 igual a 0. Então, passando este aqui para cá, fica menos 2x igual a menos 80.
Este, quando passa para cá, divide, então fica menos 80 sobre menos 2. Então, x fica igual a 40. Então, este aqui é o valor da quantidade da matéria-prima. Para o custo, é preciso que substitua onde tem x na função mãe para poder ter o custo máximo, porque esta aqui é a produção máxima. Entende, né? Para ter o custo máximo, é preciso que se tenha a produção máxima. Então, a função é f de x igual a 100 mais 80x menos x ao quadrado. Então, fica f de 40 igual a 100 mais 80 vezes 40 menos 40 ao quadrado. Então, fica f de 40 vai ser igual a 100 mais 80 vezes 40 dá 3.200 menos 40 ao quadrado dá 1.600. Então, f de 40 vai ser igual a 3.300, né? Somado isto, menos 1.600. Então, f de 40 vai ser igual a 1.700. Então, a alternativa correta, 1.700, alternativa C. Então, o vídeo termina por aqui. A segunda parte é esta. Se gostou do vídeo, ainda não pôs like, ponha like, partilhe o vídeo com os outros, porque aqui no canal ainda terá mais novidades. E ative o sino de notificação. Até mais.